Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou eu aqui mais uma vez. Fui interrompida que eu estava fazendo. Eu tive que parar, que a minha irmã me chamou. E agora estou começando a gravar essa live de novo para vocês. Dando início, né? Ainda bem que fui interrompida no início. Imagina se eu já estivesse falando um monte de coisa com vocês e aí minha irmã me interrompeu. Mas tudo bem, o importante é que eu estou aqui, vim trazer a palavra amiga para vocês. E eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, tá? Se inscreve aí no canal. Eu sou Elizabeth Guilhermino. Estou aqui todas as noites, ou todas as tardes, ou toda manhã, gravando, sempre deixando para você uma palavra amiga. Então eu vim trazer essa palavra amiga segundo o Evangelho de Mateus, do livro de Mateus, tá bom? Eu venho trazendo desde lá do início. Eu trago a palavra amiga da Bíblia, tá? Não é nada aleatório, não. Eu trago aquilo que está aqui na palavra do Senhor, né? Através dos profetas antigos, né? Os antigos profetas, eles deixaram um legado aqui para que fosse transmitido a palavra do Senhor. E Deus falou para os seus discípulos, né? Os apóstolos da época, que eles pregassem a palavra dizendo que é chegado o reino dos céus. E nós então, eu estou aqui trazendo também essa palavra amiga para vocês, para que vocês venham entrar também para o reino dos céus, né? Que Deus trará a salvação para todos aqueles que são tementes a Ele, todos aqueles que obedecem a palavra, que ouvem a palavra, tá certo? Que Deus, Ele é misericordioso, Ele é bom em todo o tempo em nossas vidas e precisamos reconhecer isso, né? Muitas pessoas esquecem de Deus, mas não deve, porque Ele é a nossa força, né? É Ele que faz milagres, Ele que nos traz cura, Ele que faz coisas acontecerem na nossa vida que a gente menos espera. Às vezes estamos passando por problemas dificílimos, que a gente fala assim, Senhor, o que eu vou fazer? E Ele entra com a solução sempre para nos ajudar, nos dando sabedoria, entendimento nas coisas da vida, né? Das coisas do nosso dia a dia, e também Ele gosta muito que nós tenhamos entendimento na palavra dEle, que a gente venha obedecer aquilo que se é dito diante da palavra dele, o que é justo, né? Precisamos ser pessoas justas, honestas, de bom caráter, tá certo? E eu vim então trazer a palavra amiga para vocês. Eu quero muito agradecer uma pessoa que eu conheci hoje, que eu pedi, fui cumprir a minha missão, né? Quanto a minha agendazinha aqui, esse aqui é um caderninho, né? Que eu chamo de agenda, agenda da perseverança, que eu estou participando mais uma vez com o bispo Bruno Leonardo, né? A campanha de Daniel, né? Então, 21 dias da campanha de Daniel. Então, é feito o nosso pedido, eu estou aqui com a minha agenda direitinho e eu estou cumprindo com a minha missão. E eu recebi uma missão que é para resgatar a alma, né? E hoje eu resgatei uma alma, mais de uma, para Jesus. Eu estou muito feliz por isso e eu tenho certeza que Deus também está muito feliz, né? Eu resgatei o Cláudio de Mendes Alves, um rapaz que eu conheci hoje, e eu então falei a respeito da palavra do Senhor para ele, disse que eu gostaria muito de colocar ele nas nossas orações, conforme foi dito, o ensinamento, né, que o bispo Bruno Leonardo tem dado para a gente. E aí eu coloquei ele aqui no meu caderninho, né, também foi onde ele foi, aqui no meu caderno da perseverança, e também coloquei a Ângela, a Paola Silva, todos estão aqui, foram almas resgatadas para o Senhor hoje, se inscreveram no canal do Bispo Bruno. A Ângela que disse que depois vai se inscrever, ela não chegou a se inscrever não, mas ela pediu que colocasse o nome dela no livro, no caderno de oração. Tá aqui no nosso caderno de oração, e eu creio que nós vamos
continuar, né, orando para essas pessoas e resgatando mais pessoas para o reino dos céus, tá certo? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Gostaria muito de agradecer essas pessoas que se inscreveram no canal do Bispo Bruno e também se inscreveram no meu canal. Aí eu falei também sobre o meu canal e se inscreveram também. Estou muito feliz por vocês terem se inscrito no canal. Prestem atenção. Aqui eu venho trazendo assim uma palavra amiga, né? E tudo. E o bispo, o profeta, né? O nosso profeta, o nosso bispo amado, ele vem dando também muitos ensinamentos e orando, né? Conosco, né? E aí a gente vai se fortalecendo na fé, né? Cada vez que nós ouvimos a palavra de um profeta, que é dita, né, o Senhor Deus, né? O nosso Deus, o Senhor Jesus, usa os profetas, os pastores, né? As missionárias, para falar da palavra dele. E nós estamos aqui para propagar cada vez mais a palavra do Senhor. Nós já falamos, então, vamos voltar aqui para o estudo, né? Agora, nós falamos sobre a missão dos 12 apóstolos ontem, né? E hoje eu vou falar sobre a mensagem de João Batista, né? A Jesus. E Jesus testemunha sobre João, né? Sobre João Batista, também sobre o jugo de Jesus, né? E as cidades impenitentes, né? Eu vou ler, então, o que está aqui na palavra do Senhor, tá? Esses amarelinhos assim é porque eu vou marcando algumas coisas e depois eu faço o meu esboço aqui no meu caderno, que eu tenho um caderno que tá virando um livro de tanto que eu escrevo. Mas eu estou muito agradecida ao Senhor porque Ele tem me dado esclarecimento na palavra dEle. Eu tenho aprendido, né? Às vezes a gente fica meio assim, pensando, meu Deus, como é que eu fiz tanta coisa, né? Mas é tudo pela graça, pela glória do Senhor Jesus que tem nos ajudado, que tem estado sempre na vida da gente, né? Nós temos que agradecer sempre esse Deus, honrar esse Deus maravilhoso, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ler aqui a mensagem e depois que eu ler, então eu venho com a explicação. Então preste atenção, fique aí num lugarzinho bacana aí da sua residência, onde você achar melhor, mas preste atenção na mensagem e depois no final você compartilha, tá certo? Leva a palavra amiga para alguém, seja também um evangelista, né? Seja um evangelizador, né? Da palavra do Senhor. Toda vez que você ouve a palavra e compartilha com mais alguém, convida alguém para entrar no canal, para conhecer mais da palavra, Deus se agrada de você e você está se tornando um evangelista, propagando a palavra do Senhor, que é de grande importância para as nossas vidas, tá certo? Então, não esqueça de compartilhar, também não esqueça de apertar nessa mãozinha, dando um like, mostrando que você gosta do que você vê aqui, do que você ouve, tá certo? Você faz isso, mas faça com amor, com carinho, com dedicação. Não faz de qualquer maneira, por fazer, vou fazer isso aqui, que essa menina aí, eu nem conheço ela direito, mas, vou fazer. Não faça assim, faça por amor, com vontade mesmo. Poxa, que bacana que essa pessoa está fazendo, né? Trazendo uma palavra amiga, de reforço, de força para a gente, através do que Deus botou na vida dela. Isso é muito bom para todos nós, tá certo? Então, vamos lá? Eu vou ler aqui e depois eu venho com a explicação. Tá preparado? Tá preparada aí? Então, vamos lá, gente. Eu vou ler aqui a mensagem de João Batista, no versículo de número 1, capítulo 11, diz assim, aqui na minha Bíblia, capítulo 11. Não sei como está a sua, porque cada uma vem de um jeito, mas os dizeres são, às vezes a palavra muda um pouquinho, mas quer dizer a mesma coisa, tá certo? E aí diz assim, ó. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhe,
És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então João perguntou, né, para Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Eles foi testemunhar então, né? Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? O homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí no versículo 12 diz assim, e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Vamos pular aqui para o versículo de número 19. Depois você dá continuidade lendo, tá bom? Diz assim, veio o filho do homem comendo, bebendo e dizendo, eis aí um homem comilão e beberrão. Presta atenção, e beberrão. Amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar no rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependimento, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiró e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiró e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Vamos pular aqui para o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e suave, e o meu fardo é leve. Vamos parar por aqui. Amanhã eu venho falando quanto ao restante. Então, veja bem. Aqui na minha Bíblia, explica o seguinte. Aqui fala uma coisa bem interessante, né? No versículo 9 e 11, vem falando muito mais do que profeta. A palavra diz assim, no versículo 9, assim, ó. Mas então que foste ver um profeta? E aí depois no versículo 11 diz assim, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Veja bem, assim como Deus elogiou o caráter de Jó, no livro de Jó, o Senhor Jesus engrandeceu o caráter de João Batista também.
ele recebeu a missão mais sublime, que era preparar os caminhos do Senhor, anunciando a chegada do reino de Deus. Então, outros profetas, como Isaías, Jeremias e Zacarias, eles falavam do Messias, mas nunca o viram. Eles nunca viram o Messias, né? Então, veja bem, João não apenas o viu, João não apenas viu o Messias, como também conversou com ele e o batizou. Olha que privilégio de João. Você entende? Que privilégio, né? Enquanto os líderes religiosos se calavam diante dos pecados de Herodes, João os denunciava. João Batista, então, denunciava. E aí depois vem falando sobre a violência e ao reino dos céus. Então, ao contrário do que muitos imaginam, não se toma posse do reino de Deus sem pagar o preço da renúncia. Você entende o que está falando aqui? O que significa isso? É preciso violentar a própria vontade, ou seja, ir contra o desejo pecaminoso do coração. Muitas das vezes nós temos desejos, né? A carne fala mais alto, por exemplo. Então, é necessário pagar o preço. Se você quer ir para o reino dos céus, é necessário que se pague o preço, que se afaste de muitas coisas, que se separe de coisas que não condiz com a palavra do Senhor, o que não é correto. Mas são todos, nem todas as pessoas estão dispostas a fazer isso, você entende? Então, a coisa parece que é muito simples, né, no nosso dia a dia, mas não é. Não é muito difícil você se separar das coisas que o mundo traz. O mundo traz coisas que é só ilusão, é momentâneo, são coisas que te traz alegria e tudo, mas você tem que se esforçar, pagar o preço para que você venha ter a sua salvação, você entende? Teoricamente, pode até parecer simples, mas no nosso dia a dia surgirão situações que colocarão à prova a nossa real condição de vida, a nossa real condição espiritual, você entende? É muito difícil. Então, é necessário querer mesmo, decidir. Eu decido. Por exemplo, eu decido não fumar, eu decido não usar drogas, eu decido vamos supor, não ser uma pessoa que deseja mal ao outro. Você entende? É necessário tomar decisões, falar, deixar de fazer coisas erradas e querer falar a respeito do reino de Deus, querer falar de Deus, né? Ouvir a palavra, obedecer e propagar a palavra, né? Fazer o que eu falei aqui, compartilhar a palavra do Senhor. E Deus, Ele está vendo tudo. Ainda assim, tem muitas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, de seus erros. Você entende? Então, acontece isso na vida de muitas pessoas. E também no versículo de número 23 e 24, fala sobre Cafarnaum, não é mesmo? Isso foi a terceira cidade, né, que recebeu o lamento de Jesus. Cafarnaum foi a terceira cidade. Então, era uma região lá da Galileia, onde se localizava o Corazim, né? Corazim e Betsaída e Cafarnaum, na época, né? Foi onde se concentravam os maiores milagres. Era lá que aconteciam muitos milagres que eram realizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende? Também, eu agora quero falar o que eu anotei aqui no meu caderno, que eu achei também de grande
assim, valia, né? Para que vocês venham saber também. Então, o que que aconteceu? Até que aconteceu muitas coisas até que Jesus chegou a João Batista. E aí Jesus deu a missão para ele para pregar, né, o arrependimento e batizar com águas os que viriam até ele para ele batizar. E ele iria batizar as pessoas com água, mas o que viria após ele, João Batista, iria ser batizado com fogo e com o Espírito Santo. Quem viria atrás? O Espírito Santo, né? Era o próprio Deus, o próprio Messias. Então, João Batista, ele se tornou um pregador e assim ele foi pregando o batismo e fazendo a conversão dos pecados, né? Das pessoas, que ele alcançou muitas pessoas, João Batista, porque ele foi pregando lá naquela região lá da Judéia, lá em Jerusalém. Ele foi pregando a palavra, foi anunciando, né, o arrependimento. Aí depois, quando Jesus fala, ele fala que depois dele, depois de Jesus, né, depois de João Batista, viria aquele que é mais forte, né, que é mais forte do que ele próprio, aquele que era mais forte do que ele, do que João Batista, você entende? Oi, Cássia. Tá, aguarda um pouquinho, tá? Então, quem viria a ser mais forte, né? Mais forte, que viria após João Batista, seria o próprio Jesus, né? Então, a Bíblia, a nossa Bíblia fala sobre o jugo de Jesus, né? Que o Evangelho de hoje nos traz, né? Através do livro de Mateus, né? Através do livro de Mateus, que ele diz que Jesus tomou a palavra e falou: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, né? Jesus falou isso. Então Jesus, ele está sempre nos convidando, ele nos chama para um lugar especial, para que assim como os discípulos, né, naquela época, os apóstolos, né, passaram, entenderam, né, e passaram a descansar, né? Os discípulos daquela época todos dormiram para sempre, então eles passaram para o descanso. Então, o nosso Senhor Jesus, ele nos oferece o outro lado, né, que é menos pesado, o jugo que nos faz descansar, qualquer um, quando está buscando no Pai, quando vier então a época do Senhor nos levar, né? Por isso ele nos ensina quanto à mansidão dele, quanto a pessoa que deve ser humilde e bom de coração, ter coração limpo, ter o bom perfume do Espírito Santo, que é o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Você entende o que eu falo? Então, gente, é necessário valorizar muito esse Deus. Vamos valorizar, né? Vamos respeitar, ter temor a esse Deus. Tudo faz por cada um de nós. Então, essa é a minha palavra amiga para vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido aqui, né? Visto o quanto é importante o conhecimento da palavra do Senhor, saber qual foi a missão dos apóstolos. Assim como os apóstolos tiveram a missão deles na época, nós temos a nossa missão também. Nós cristãos, né, que somos pessoas tementes ao Senhor, temos a missão de propagar a palavra do Senhor e de levar para pessoas, resgatar pessoas, trazer pessoas para o reino dos céus, para o reino de Deus, tá bom? Por isso, as instruções do Senhor Jesus são bem claras, ele é bem claro nas palavras dele, né? Quando ele diz: venha a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, né? Porque nós passamos por N problemas e muitas das vezes a gente desanima e só o Senhor
né? Só o Senhor nosso Deus para nos dar força para a gente prosseguir em fé, prosseguir sabendo que com Ele nós podemos tudo. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, não é mesmo? Não é assim que nós aprendemos? Eu aprendi. E eu procuro obedecer. E você? É necessário que você também queira obedecer à palavra do Senhor, tá? É necessário que você queira fazer o que é certo para que você se torne uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que o Senhor traz paz. Quem anda com Jesus tem mansidão, tem paz, tem um coração limpo, a mente limpa, está sempre pronto, dentro do possível de cada um, a ajudar ao próximo, ser solidário, tá certo? Então, amanhã eu venho com vocês, dando continuidade aqui. Eu vou falar sobre o sábado para Jesus, o que é, por quê, qual era o motivo que alguns falaram que não poderia fazer muitas coisas no sábado, né? Mas eu vou ler, vou estudar o assunto, vou aprender um pouco mais também, e aí depois eu venho então falar com vocês, tá certo? Então, olha, muito obrigado por ficarem aí me ouvindo, por prestarem atenção na palavra, que o Senhor Jesus possa abençoá-los grandemente e que vocês continuem firmes aqui, né? Convida pessoas para vir para o canal, convida sim, não custa nada você chamar alguém para vir para o canal, para participar aqui com a gente, para aprender um pouco mais, não é mesmo? É tão bom ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos, eu sou uma pessoa assim, quando eu começo a ler a Bíblia, eu não tenho vontade de parar, não. Assim, eu vou lendo, não tenho vontade de parar. É igual quando eu estou cantando para o Senhor, que adoro louvar o nome do Senhor, né? Engrandecer o nome dEle, cantar para Ele. E aí, quando eu começo, eu vou toda a vida, não vejo a hora de parar. Que é uma satisfação tão grande que eu sinto dentro de mim. E imagino que você também seja assim. Eu sou assim, né? Então, o Senhor Jesus nos convida para estar sempre com Ele, tá bom? Seja você um evangelizador, convide alguém para participar do canal, tá certo? Que Deus te abençoe, não esqueça de orar, agradeça o Senhor por esse dia tão abençoado, por essa noite que Ele tem nos dado, né? Por todas as provisões que Ele tem nos dado, Ele não deixa faltar, está sempre pronto para nos ajudar, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.